Olá a todos, meu nome é Estênio e eu sou o seu professor de Física. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre impulso e momento linear, que também é chamado de quantidade de movimento. Tá? Nós vamos aprender sobre a conservação do momento linear, que é um importante conceito da física, e a sua relação com o impulso, que também é outro importante conceito. Primeira coisa, nós temos que quantificar essa grandeza, quantidade de movimento ou momento linear. E o que seria isso? A primeira ideia que podemos imaginar, né, é que a quantidade de movimento depende da velocidade do corpo. Quanto mais rápido ele estiver, mais quantidade de movimento nós teremos. Se um corpo tem uma certa velocidade v, ele vai ter uma certa quantidade de movimento. Se dobrarmos a velocidade, ele vai ter o dobro dessa quantidade de movimento. A quantidade de movimento é proporcional à velocidade. Mas também podemos imaginar que se temos dois corpos ao invés de um, nós teremos o dobro do movimento, né? O dobro da quantidade de movimento ali. Mas se ao invés de aumentarmos a quantidade de corpos, nós pegarmos corpos maiores, corpos com mais massa, nesse caso também vamos estar aumentando a quantidade de movimento. Logo, a quantidade de movimento é proporcional à massa. Se a quantidade de movimento é proporcional à massa e à velocidade, então ela vai ser o produto dos dois. A quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Logo, a quantidade de movimento também será uma grandeza vetorial. Nós precisamos de um vetor para representar ele. Lembrando que quantidade de movimento também pode ser chamado de momento linear. Tá? Aqui nós temos a lei da conservação da quantidade de movimento, ou momento linear. Nós temos aqui, ó, cada esfera dessa está se movimentando e esses vetores aqui, essas setas, representam a quantidade de movimento de cada uma individualmente. Aqui nós temos o vetor soma das quantidades de movimento individual. Podemos ver que, ao colidir, a quantidade de movimento de cada esfera se modifica, porém a soma deles continua o mesmo. Já aqui, nessa outra animação, nós podemos ver que quando elas colidem com as esferas com as paredes do local, o somatório muda. Por quê? Porque elas estão sofrendo a ação de uma força externa, né? Aqui é o somatório só das quantidades de movimento das esferas, não está mostrando a quantidade de movimento das paredes, logo a parede exerce uma força externa. E o impulso? Onde entra o impulso nessa história? Bem, veja só, sabemos pela segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes aceleração. Porém, a aceleração é o quê? É a variação da velocidade no tempo. Se passarmos esse tempo aqui para o outro lado da equação, ele vai ficar dividindo. Nós temos que a força vezes o tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. Mas isso aqui nós acabamos de definir como sendo a variação da quantidade de movimento. Logo, a força vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento, e a isso nós chamamos de impulso. Então, o impulso é o quanto a quantidade de movimento varia em algum evento, né? Vamos agora para um exemplo que está no seu PET, volume 4, na semana 1 de Física. Nós temos ali um veículo que estava trafegando com uma velocidade de 72 km por hora e a massa dele era de 1.000 kg. Então ele bateu em algum obstáculo fixo no solo, né? Aqui está representado por um poste. Após meio segundo de colisão, a velocidade dele chegou a zero, ou seja, ele foi até o repouso. A primeira pergunta que temos lá no exemplo é: qual é a variação da quantidade de movimento desse carro? Desse veículo. A primeira coisa que temos que fazer é colocar essa velocidade no Sistema Internacional de Medidas. A velocidade é de 72 km por hora. Nós sabemos que 72
nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Fazendo essa divisão e essa multiplicação, nós vamos ter que 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Assim, nós temos que a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. A final vai dar 0, porque a velocidade final é 0. A inicial vai dar a massa do veículo vezes a velocidade inicial dele, que é de 20 metros por segundo. Então, nós teremos que é 20.000 quilogramas metros por segundo. Esse sinal de menos significa que é uma desaceleração, ele está freando. A segunda pergunta do nosso exemplo diz que, pergunta qual é a força média exercida sobre o veículo durante essa colisão. Nós sabemos que o impulso que é igual a força vezes a variação do tempo. Passando o tempo aqui para o outro lado, nós temos que a força vai dar o impulso dividido pelo tempo. O nosso impulso nós acabamos de calcular, menos 20.000 quilogramas metros por segundo. O nosso tempo é de meio segundo. Fazendo essa divisão, nós vamos ter que a nossa força é de menos 40.000 newtons, né? Ou seja, é uma força de 40.000 newtons para fazer o veículo parar. E quando há uma colisão? Nós vimos um exemplo aqui de uma colisão, vamos falar então sobre as colisões. O que é uma colisão? Colisão são interações de curto tempo entre os corpos. Uma batida é uma colisão, mas nem toda colisão são batidas, tá? Existem outros tipos de colisões também. E é importante lembrar que nas colisões, a soma dos momentos ou das quantidades de movimento, né, de todos os corpos envolvidos, vai se conservar, tá? Porém, nem sempre a energia cinética vai se conservar. Nós podemos classificar as colisões como sendo diretas ou oblíquas. Diretas também podem ser chamadas de unidimensionais, que são quando os corpos eles interagem numa única direção, né? Geralmente, quando eles batem de frente, né, isso aqui vai ter uma colisão direta. Quando eles mudam de direção ao interagir, isso aqui é uma colisão oblíqua. Além disso, as colisões também podem ser elásticas e inelásticas. Nas colisões elásticas, a energia mecânica do sistema se conserva, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma pequena bolinha quicando no chão. A cada colisão que ela dá no chão, aqui ela desce, sobe de novo na mesma altura, né? Aqui está tudo na mesma altura. Nós podemos ver que a energia mecânica dela está se conservando. Aqui ela tem energia potencial gravitacional, desce, essa energia é transformada em energia cinética. Quando ela está subindo, essa energia cinética volta a ser potencial e na mesma quantidade. Isso é uma colisão elástica. Nós temos aqui um exemplo, duas esferas são lançadas uma contra a outra, né, para colidir. E após a colisão, a soma da quantidade de movimento das duas se conserva. Nós temos aqui uma colisão inelástica também, que são as colisões onde há gasto de energia, né? Há consumo de energia durante a colisão. Por exemplo, aqui, a cada quicada da esfera, ela vai subir um pouco menos, porque ela está gastando energia durante a colisão. Esse gasto de energia, essa dissipação de energia, pode ocorrer tanto com aquecimento, né, tanto do piso quanto da esfera, pode ocorrer com emissão de barulho, com emissão de luz e com deformação do material, de várias outras formas. Essa energia pode ser dissipada. E, então, quando a colisão há dissipação de energia, ela é inelástica. Temos aqui um exemplo de duas esferas, também de duas moedas, né? São lançadas uma contra a outra e elas, uma sobe na outra e as duas passam a se deslocar juntas. Nesse caso, houve perda de energia cinética ali. E essa aí é uma coisa inelástica, colisão inelástica.
Outro exemplo retirado do seu PET, volume 4, na semana 3, que diz que nós temos aqui, ó, esse pêndulo de Newton, um acessório muito comum encontrado em escritórios, consultórios médicos e tudo, em vários locais. Ele é uma esfera que, quando bate nas outras, a esfera que está do outro lado levanta e assim vai, né, se movimentando, transferindo o momento de uma esfera a outra. Cada esfera, segundo o exemplo que temos lá, cada esfera tem uma massa de 30 gramas. Tá? Então, antes da primeira esfera bater, né, quando a primeira esfera foi bater aqui nas outras, nós tínhamos que a velocidade da esfera 1 era meio metro por segundo e das demais esferas era 0. Depois, nós queremos saber qual vai ser a velocidade da esfera que vai subir do outro lado, né? Muito bem. Nós sabemos que a quantidade de movimento tem que se conservar, então a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes era massa da esfera 1 vezes a velocidade da esfera 1. E depois é massa da esfera 2 vezes velocidade da esfera 2, da esfera 5, perdão. Porém, as massas são iguais, então eu posso cortar uma com a outra e teremos que a velocidade da esfera 5 é igual à velocidade da esfera 1, que é de meio metro por segundo. Tá? Aqui nós temos esse pêndulo de Newton, né? Como que ele está funcionando. Podemos ver que quando tem uma esfera do lado de cá, aqui também vai ter uma. Quando aqui tem duas, do lado de lá também vai ter duas. E assim sucessivamente. Temos aqui um exemplo também, que é uma questão que caiu no vestibular da FUVEST em 2009. Um caminhão estava parado em um semáforo quando um carro veio por trás dele e bateu nele, e os dois se deslocaram grudados, né, com uma velocidade de 5 metros por segundo ou, né, 200 km por hora. Sabemos que a massa do caminhão é 3 vezes a massa do carro. Queremos saber com que velocidade o carro tinha antes da colisão. Tá? Então, nós temos aqui um veículo de massa M e velocidade desconhecida, colide com um caminhão de massa 3m e velocidade 0, porque ele está em repouso. E após a colisão, nós temos que o conjunto tem a massa 4m e a velocidade de 5 metros por segundo. Tá? Aqui, ó. Então, antes da colisão, qual era a quantidade de movimento? Era a massa do carro vezes a velocidade do carro, mais a massa do caminhão, que é 3 vezes m, vezes a velocidade do caminhão. E depois da colisão, qual que é? É a massa do conjunto, 4m, vezes a velocidade final, 5 metros por segundo. Cortando o m, né, em todos os termos da equação, vai sobrar aqui a velocidade do carro mais 3 vezes a velocidade do caminhão, que é 0, vai ser igual a 4 vezes a velocidade final, que é 5. 3 vezes 0 dá 0, né? E 4 vezes 5 dá 20. Então, a velocidade do carro antes da colisão era de 20 metros por segundo, né? O que equivale a 72 km por hora. Bem? Aí a segunda parte da pergunta, né, que tinha na questão da FUVEST é: essa colisão é elástica ou inelástica? Muito bem, basta nós vermos se a energia mecânica, a energia cinética vai se conservar. A energia cinética antes da colisão era igual a metade de massa vezes a velocidade ao quadrado do carro, porque o caminhão tinha energia cinética 0. Então, vai dar 100 vezes... 20 ao quadrado dá 200, né? Dividido por 2 dá 100. Então, 100 vezes m é a energia cinética antes.
Energia cinética depois, usando o mesmo raciocínio, vai dar 50 M. Então, a energia cinética depois é igual a metade da energia cinética antes, né? 50% só. Ou seja, houve perda de metade da energia cinética. Então, a colisão é inelástica. Um outro exemplo que nós temos aqui sobre esse assunto é uma questão que caiu na PUC, né? No vestibular da PUC. O gráfico, esse gráfico, representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado. Então, nós temos alguém empurrando um carrinho de supermercado, inicialmente com uma força muito pequena e vai gradualmente aumentando essa força até chegar em 30 newtons. Continua empurrando com uma força de 30 newtons por um tempo e depois reduz essa força até chegar em zero. E a massa do carrinho, né, com as compras dentro, é 40 quilogramas. E aí a pergunta é, qual é a intensidade da força constante que produziria o mesmo resultado, ou seja, ia variar a velocidade do carrinho o mesmo tanto, no tempo de 0 a 25 segundos, que é o que está mostrando no gráfico. Nós sabemos que o impulso, né, que é o que nos interessa aqui, é o impulso, ele é o produto da força vezes o tempo. Mas se a força é variável, nós temos então que calcular uma força média. Logo, né, com isso nós só podemos deduzir que a área debaixo do gráfico, né, da força vezes o tempo, vai ser o nosso impulso. Para calcular essa área, nós dividimos ele em 3 partes, para ficar mais simples, né? Nós temos 2 triângulos e um retângulo. A área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. A altura é 30, a base vale 10. E aqui, dividido por 2, vamos ter que nessa primeira parte é 150. Nessa segunda aqui nós temos o retângulo, então é base vezes altura, né, que vai dar 30, e 20 menos 10 é 10, 300. E aqui nesse outro triângulo também, 30 vezes 5 dividido por 2, 75. Somando tudo, teremos 525 newtons segundo. Esse é o impulso. Para calcularmos a força, o que é a força? A força é igual ao impulso vezes o tempo. Então, nossa força aqui vai ser igual o impulso 525. Opa, perdão, errei. Peraí. Perdeu aqui, ó. O nosso impulso. O nosso impulso é igual a força vezes o tempo, tá? Então, a nossa força vai ser igual ao impulso dividido pelo tempo. Então, a nossa força vai ser 525 dividido pelo tempo, que é 25. Então, a nossa força vai ser igual a 21 newtons, nossa força média. Tá? Na aula de hoje, nós aprendemos o conceito da quantidade de movimento em momento linear, também falamos sobre o impulso e a colisão, compreendemos a mudança de movimento através do impulso e aprendemos como utilizar a lei da conservação da quantidade de movimento para analisar vários tipos de movimento. Aprendemos a classificar os diversos tipos de colisão. Obrigado a todos. Assim encerramos mais uma aula de física. Se tiver ficado dúvidas, pode mandar no nosso Tira Dúvidas e eu vou estar ali para esclarecê-los. E continue estudando, reforcem o que nós vimos. Obrigado a todos e até a próxima aula.